eu gostaria de convidar a Simone Shapira. Ela é nutricionista, né, de formação, com pós-graduação em administração hospitalar. Então, ela fundou a Profórmula Farmacêutica antes de entrar no conselho da Medial Saúde, que foi vendida em 2009. Então, no período também que a empresa passava por um processo de profissionalização e abertura de capital, ela também buscou capacitação em gestão de negócios para poder lidar aí com os desafios, né, e também as alegrias do crescimento da empresa. Simone, por favor. Difícil, né, falar depois de 3 feras dessa? Tudo bem, gente? Então, eu sou nutricionista, eu fiz minha pós-graduação assim que eu me formei, e, enquanto eu fazia pós-graduação, eu fazia um estágio na empresa que meu pai fundou, que era Medial Saúde, e eu estava no hospital. E eu passava em vários setores. Um desses setores era os recursos humanos. E aí eu pude perceber, naquelas planilhas do recursos humanos, que a nutricionista, chefe, ganhava $1.000 e trabalhava sábado e domingo. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. E ainda fazia pós-graduação. Eu falei, não, não é isso que eu quero empreender. E quando eu falei que quero empreender, eu falei, mas o que eu vou fazer, né, com nutrição? Eu tinha um primo que fazia farmácia. E aí eu falei, o que você faz farmácia? Ele respondeu, porque dá muita grana. Ele dá muita grana, putz, é isso mesmo que eu vou fazer. Mas como assim? Você tem certeza que isso dá muita grana? Tenho certeza. O que você faz, né, exatamente? Ele trabalhava numa farmácia de manipulação da Drogasil, num prédio de 4 ou 5 andares, então ele achava que aquilo era uma coisa muito grande, grandiosa. E eu pegava o receituário médico do meu pai e do meu marido, que era médico, e prescrevia umas fórmulas, ranitidina, 100 cápsulas. Ia fazer orçamento na Drogasil. Gente, era uma lucratividade gigante, porque 1 quilo da tal da ranitidina custava R$100. E eu vendia na farmácia 100 cápsulas por R$100. Então, olha, a lucratividade era muito grande. Falei, é isso mesmo que eu vou fazer. Mas ele não era nem formado, era estagiário. Eu falei, chama seus chefes. Então, em 4, eu, meu primo e mais 2, montamos a farmácia com $12.000, $3.000 cada um. Um valor super baixo, mas a gente conseguiu reformar uma casa muito pequenininha, dentro das leis da Anvisa, porque a gente determinou que a gente ia ser super dentro da lei. A gente não ia fugir, fazer nada que não fosse legal. Por quê? Era saúde. E como minha família vinha da área de saúde, eu sabia da importância dessa honestidade. Como eu não era farmacêutica, o meu papel era visitar os médicos, fazer o comercial. E eu levava um dos 3 comigo, e eu fazia também gestão. Só que eu nunca tinha trabalhado com gestão, nunca. Então, eu fui procurar alguém que sabia fazer isso, mas a gente não tinha recurso. Eu fui no Senac. E eu descobri que o Senac ele manda um gestor para você, ele ensina você a fazer isso. Você tem direito, todo mundo aqui, você tem direito a X horas mensais, anuais, e eu usei isso. Veio o gestor, ele me ensinou a fazer uma planilha que eu não sabia fazer, e foi super legal para eu fazer os controles. Então, nesse momento, eu aprendi a fazer os controles. Quando a gente começou a farmácia, desculpa, eu e meus sócios, a gente estabeleceu algumas regras. A primeira foi que tudo que entrasse de grana na farmácia, a gente ia reinvestir, porque a gente começou com muito pouquinho recurso. Então, a gente reinvestia na própria farmácia. E a segunda regrinha que a gente estabeleceu para a gente mesmo era que quem era o nosso patrão era o cliente. Então, tudo que o cliente falava, vocês fazem entrega noturna? Fazemos. Vocês dividem 10 vezes? Dividimos. Então, a gente fazia tudo o que o cliente queria. E a gente preparava a farmácia para o cliente. Tanto o cliente que vinha no balcão, como o médico. O médico era nosso, a gente considera o médico nosso cliente. Então, o médico falava assim, olha, vocês conseguem importar um sal, não sei de onde, conseguimos. A gente conseguia fazer tudo o que o médico queria. No meio do caminho, o meu pai ficou doente. Ele tinha um câncer de medula.
e ele teve que fazer um transplante de medula em Houston. E eu fiquei com ele 3 meses em Houston. Larguei as crianças pequenininhas, meu marido foi um pouquinho comigo, e, nos 3 meses em Houston, eu falei, vou aproveitar e vou aprender. E era um hospital ligado a um centro médico. Então, primeiro, a gente tinha só um hospital, e foi quando a gente teve a ideia de construir um centro médico. Isso eu e meu pai. E, na farmácia, gente, eu estou até esquecendo aqui de mudar, mas vocês estão entendendo, né? A história não precisa do... deixa eu pôr aqui. Pronto. E, na farmácia, eu tive a ideia de criar uma farmácia de manipulação oncológica. Uma farmácia de manipulação oncológica. Era exatamente o que a gente fazia com fórmulas que a gente faz, só que na área de oncologia. Por quê? O valor era muito mais alto. Muito mais alto. Então, sempre atrás de resultados melhores. A outra ideia que a gente teve, lá em Houston, foi abrir uma drogaria dentro do hospital, ou o mais perto possível. Eu falava assim, a pessoa vai no pronto-socorro, sai com a receita, você tem que pegar aquela receita e vender rápido. E aí a gente montou uma drogaria mais próximo possível de um hospital, praticamente dentro do hospital. Com isso, eu cheguei, a gente fez isso, a gente abriu a oncologia, abrimos a drogaria e formamos a Profórmula Farmacêutica. Mas meu pai faleceu. Eu tinha 31 anos, super novinha, 2 crianças, um de 10 e uma de 7. Mas minha família me elegeu para eu ir para o conselho. Eu falava, gente, eu no conselho, com sócios que eram do meu pai, a idade dele. E eu fui recebida assim, com super carinho, eu encontrei exatamente aquilo que meu pai falava, só que a Medial estava com grandes dificuldades financeiras. E eu falei, perdi meu pai, eu não vou perder a empresa. Então, eu lutei muito para isso. Como que a gente fez? A gente pegou empréstimo com os bancos, mas a gente tinha que ter um diferencial. A gente não era só pegar o dinheiro e devolver com os juros. A gente queria fazer alguma coisa a mais. O que a gente fez a mais? A gente prestava conta daquilo que a gente fazia para os bancos. Então, se a gente pegou R$100.000, a gente ia explicar para o banco o que a gente fazia trimestralmente. Então, a gente fazia auditoria e a gente publicava esse balanço para os bancos, em jornal também. E isso, o que aconteceu? A nossa credibilidade com os bancos foi crescendo. Isso foi muito bom. Por quê? Os próprios bancos que nos emprestavam dinheiro começavam a falar, olha, vocês não querem vender? Vocês não querem abrir capital? Eu nem sabia o que era abrir capital. Eu, de novo, fui estudar. Fui no centro da cidade, fazer curso de o que é abertura de capital, o que é IPO. Eu não sabia essas siglas. E eu fui estudar, sempre com baixo... Assim, não precisa pagar muito caro, você não precisa ir na GV ou na INSPER, ou, você não precisa, sabe? Se você não tem... É verdade, estou aqui dentro falando, mas não precisa. Não precisa, de verdade. Eu fui com... Assim, e outra coisa, eu precisava fazer cursos rápidos, porque você precisa de velocidade, não dá para perder tempo, fazer curso de 2 anos, como abrir capital, como M&A, e não sei o quê, não precisa. Naquela época. Então, e eram decisões rápidas. E eu tinha, como a Fátima falou, sempre na empresa tinha funcionários que sabiam muito mais que eu. Eu estava no conselho, eu tinha que tomar a decisão. Então, eu tinha que me preparar para tomar a decisão, ler os relatórios, saber exatamente tudo o que estava acontecendo na empresa. Com isso, eu fui me aproximando dos funcionários-chaves. Eu realmente ficava perto dos funcionários-chaves e eu rodava a empresa inteira. Como eu era conselheira mais nova, eu que ia em Santo Amaro, eu que ia em Santo André, vai abrir ambulatório aqui, vai abrir ambulatório. Eu realmente visitava, eu rodava a empresa. Tinha prazer de rodar a empresa. E esse foi o começo da profissionalização da Medial Saúde, porque ela estava com dificuldade financeira e precisava se profissionalizar mais ainda, trazer gestores que tivessem mais conhecimento que a gente. Uma coisa que eu aprendi quando eu entrei na Medial, rapidamente eu aprendi que quem tem sócio tem patrão. Então, não é porque você é sócia, você é o dono sozinho da empresa. Não, você tem sócio. Você precisa ver se seus parceiros também querem fazer. Se eu quero montar um ambulatório
na Bahia, você precisa ver, primeiro, se vai ser rentável, se não vai ser, e se seus sócios estão de acordo com a sua ideia, e os gestores também. Então, isso foi uma coisa muito legal, que os meus sócios e eu, a gente tinha essa consciência. Então, a gente tomava a decisão juntos. Isso era muito legal. Um outro diferencial que a Medial tinha, muito grande, era assim, que tudo que a gente vendia, a gente realmente entregava. A gente realmente entregava. Isso comprometia um pouco o lucro da empresa, mas fez a nossa credibilidade crescer milhões de vezes e era um grande diferencial. Então, se a gente vendia que ia ter, sei lá, 10 hospitais, a gente realmente entregava. A consulta vai ser em 1 semana para você marcar, a gente entregava. Mas, logo que a gente abriu o capital, a gente fez aquisições, eu vendi a Profórmula para os próprios sócios, eu continuei um tempo paralelo, mas aí, quando a gente abriu o capital, eu vendi para os sócios, e aí a gente vendeu a Medial Saúde em 48 horas. Foi muito rápido. Por quê? Lembra quando eu falei que a gente prestava conta para os bancos, que a gente mostrava exatamente para onde está indo o dinheiro, que a gente ia tendo relacionamento com os bancos. Isso fez com que a empresa, essa transparência da empresa, fez com que os concorrentes acreditassem naquilo que a gente falava. Então, a gente publicou um balanço auditado, não precisa ver lá dentro o que é. Então, o nosso principal concorrente veio e falou, ó, como era uma empresa de capital aberto, tinha um preço, a gente paga X pelo controle da empresa. Então, foi uma proposta irrecusável, foi super rápido, ninguém estava preparado para aquilo, e eu, por sorte, eu tinha em mente que eu queria crescer em educação, sabe? Porque eu tinha feito aqueles cursos rápidos, eu nunca tinha tido a oportunidade de realmente fazer um curso eficiente. E meus filhos já estavam grandes, eu falei, quer saber, eu vou para Harvard. Falei, já que é para fazer, vamos no melhor. E fui para Harvard. Por sorte, eu tinha marcado o curso 1 mês antes de a gente vender a empresa. Quando eu cheguei em Harvard, eu fiz o curso, fiquei pensando, sabe, o que eu vou fazer? Eu passei 2 meses em Boston, corria na beira do rio, e ficava pensando, sabe, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer no dia seguinte? Sabe, eu vou chegar em São Paulo, e aí, né? Primeira coisa que eu fiz foi a criação do Family Office, que é um escritório da família. Porque, quando você vende uma empresa, de repente, você tem um monte de capital. Você precisa saber o que você vai fazer com isso. Então, você tem que fazer realmente uma coisa organizada. Então, eu contratei economista, contratei administrador, secretária, criei um escritório, e, de novo, a minha família me elegeu para eu tomar conta dos recursos e reinvestir. Então, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Os advogados, tudo. É uma responsabilidade muito grande e eu adoro fazer isso. Mas, dentro de mim, eu tinha sabe, aquele negócio da nutrição, do começo, ainda estava dentro de mim. E, em Boston, minha casa, que eu fiquei lá, ficava perto de um supermercado chamado Whole Foods, que vocês conhecem, então? E aí eu vi, está todo mundo indo para esse lado saudável. E eu lembrei que, na Medial, tinha uns estudos que falavam que a gente ia morrer perto de 100 anos. Eu falava, já que a gente vai morrer perto de 100 anos, se não tiver nenhuma doença, se todo mundo é tratado, tem uma vida saudável, vamos viver bem. Não adianta viver até os 80 bem, depois dos 80 aos 100, ficar sofrendo, dói aqui, dói ali. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ter uma alimentação saudável e tem que fazer esporte. É basicamente isso, uma vida regrada. E eu acho muito chato falar para você, olha, não come batata frita, não come porco, não come isso, não come aquilo. E eu tive a ideia de criar um site com receitas saudáveis e fáceis de fazer, muito fáceis de fazer. Porque todo mundo trabalha, não tem tempo de ficar, sabe, elaborando grandes coisas. Então, eu falei, não, eu quero fazer uma coisa muito fácil. E eu sempre fiz acompanhamento nutricional, porque eu sou corredora. E eu chamei essas nutricionistas e falei, vamos fazer umas receitas, vamos fazer esse site? Elas adoraram a ideia, que é o Agenda Saudável, e com esse objetivo de vender a saúde. O objetivo principal era vender a saúde na entrelinhas, porque, dentro das receitas saudáveis, então, você está falando, olha, coma saudável, você aprende, é um aprendizado.
Foi assim, logo que a gente começou a montar as receitas, são 660 receitas, foi um negócio que deu muito certo, porque a gente não fez propaganda nenhuma, absolutamente nada, tem 7.000 clicadas assim, por mês, que é muito. A gente não está em Facebook, não está em Instagram, não está em absolutamente nada. Só que a gente fez sem pensar em monetizar, porque eu falei, nesse momento eu tenho esse luxo. Mas eu não consigo, eu sou empresária, e eu acho que está na hora de monetizar, sim. E eu estou sendo procurada por alguns prósperos, querem entrar de sócios. Só que agora eu tenho o luxo de escolher o meu sócio. Eu tenho esse luxo. Será que eu preciso de sócio? O que esse sócio vai me agregar? Não é só recurso financeiro, ele tem que me agregar conhecimento. Como é que eu vou fazer da agenda saudável uma coisa muito maior? E eu estou exatamente nessa fase, procurando, fazendo apresentações de novo, voltando um pouco à vida de empresária, de mostrar o que eu estou fazendo. Então, eu falei para vocês que eu sou corredora, eu fiz a maratona de Nova York o ano passado. E a maratona, você fazer um esporte, ser uma corredora, traz disciplina. Acho que, por coincidência, as 4 aqui fazem esporte. Disciplina e foco. E o nosso negócio é disciplina e foco. Se você não tem foco, você se perde no meio do caminho e tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Então, o esporte realmente me completa e me dá disciplina. Primeiro, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã. Se eu tenho reunião às 9h, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã, vou correr no Ibirapuera, eu tenho que lavar o cabelo, secar o cabelo, tenho que estar linda, maravilhosa, como vocês, mulher, né? Então, eu tenho que estar pronta às 8h15 para estar na reunião às 9h. Eu sou casada há 30 anos com o Milton, que ele é ginecologista, e eu tenho 2 filhos. O Denis, que tem 28 anos, ele está no HC, na área de infertilidade. E a minha filha está na Santa Casa, ela é médica também, e ela faz clínica médica e vai ser endocrinologista. Então, de repente, o site Agenda Saudável tem tudo a ver com ela. Por que eu estou falando da família? Porque eu acho que eu tinha uma insegurança tão grande, principalmente quando meu pai morreu, que de repente eu deixei as crianças e fui para o conselho. Eu não tinha motorista, tive que ter motorista. Eu era muito rígida com meus filhos, mas eu achei que valeu muito a pena. Então, eu tenho muito orgulho da minha família, até orgulho de mim de ter criado a família. Mesmo trabalhando muito, eu consegui criar uma família bacana. E eu pude, depois da venda da Medial, além de fazer Harvard, eu acabei de me formar na London Business, então estou tirando todo o atraso, que eu não consegui fazer antes, eu estou tirando todo o atraso. Eu acabei de me formar na London Business School, é um curso de 5 anos, é puxado, valeu super a pena, é um networking incrível, e eu acho que a educação, a sua formação, faz muita diferença. Então, não interessa se é Harvard, se é London Business, se é GV ou INSPER, mas o conhecimento, aonde você for buscar, vale muito a pena. Isso ajuda o seu negócio. Então, é isso, gente.